Olá, mais um momento conexão com vocês. Que esse dia seja uma bênção para você. Eu quero ler com vocês a palavra que está lá no livro de João, capítulo 15, do versículo 18 ao versículo 27. Então vamos lá, João 15, 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra maravilhosa, né? Eu quero combinar essa palavra com vocês lá com o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do verso 14 ao 16. Vamos lá. Mateus 5, 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta palavra, que esta palavra possa encher os corações e que o Senhor trabalhe no profundo, Senhor. Em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo. O que eu quero trazer com essa palavra? Às vezes nós estamos passando por uma situação difícil, passando por situação de ódio, de rejeição, de perseguição. Estamos cheios de problemas, confusos, não sabemos como resolver os problemas, não entendemos o porquê que estamos passando por um momento tão difícil. Então, que neste momento o Senhor nos esclareça, nos ajude a compreender o que estamos vivendo, que Ele fale mesmo, como eu já disse, no profundo do nosso interior. No capítulo 15 de João, Jesus deixou as últimas instruções aos seus discípulos e ele demonstrou o propósito de uma união íntima entre ele e os crentes, entre Jesus e os crentes. Ele queria deixar isso para a gente gravado no nosso coração, uma união íntima e sincera com ele. Esse é o objetivo geral desse capítulo. Então, o que é um discípulo? Jesus, ele deixou essas últimas instruções para os seus discípulos. O discípulo é um aluno que recebe uma disciplina ou uma instrução, que segue conselhos, que imita exemplos. É uma pessoa que dá fruto na Bíblia. Olha o que está escrito em João 15:8. Nisto é glorificado o meu Pai, são palavras de Jesus, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ou como eu te falei, meus alunos. Então, discípulo para Jesus é uma pessoa que dá fruto, é um aluno, um bom aluno que dá fruto. Logo, essas instruções de Jesus não foi só para os 12, para os seus discípulos lá, os 12 que ele escolheu, mas ela é para todos nós, para mim e para você. Então, receba essa palavra viva hoje, essa palavra é viva, ela é eficaz. E que a sua vida seja transformada pelo fogo consumidor, que é o nosso Deus. Aleluia. Nós lemos em João, nosso texto base, Porque o mundo odeia os verdadeiros crentes. Ela está falando, como o mundo odiou a Jesus, também vai odiar a gente. Então, quais são as respostas que Jesus nos dá sobre esse assunto? Porque o próprio Jesus previu que isso iria acontecer. O mundo, ele odeia ser reprovado. As pessoas, tem pessoas que elas não têm aquela... ela não é receptiva, Quando você critica ela já pega uma bronca de você, ela não aceita nenhuma repreensão com amor, de forma alguma, ela não aceita ser reprovado. Então, o mundo é assim, ele odeia ser reprovado. Os maus, os ímpios, eles são expostos pela vida dos crentes fiéis, dos justos. Então, quando você é fiel e justo, as suas obras expõem as obras das pessoas más. Então, o mundo nos odeia por causa disso também. Os crentes não fazem parte do mundo, por isso que o mundo odeia os crentes.
O mundo está em constante guerra contra os crentes. Ele possui inimizade natural contra Deus. Os crentes, os justos, né? Eles abominam os seus caminhos. Ou seja, quando você é justo, você não aceita as coisas erradas, você não se conforma. A Bíblia mesmo fala, não vos conformeis com este mundo. Então, o crente fiel e justo, ele abomina o caminho do mundo, o caminho do mal. Os crentes vivem segregados dele, ou seja, eles são separados. E isso causa uma perseguição, causa um ódio, porque você é separado. O mundo, ele ignora a experiência dos crentes, não aceita a sua vida, a sua experiência, o seu conhecimento. Ele ignora Deus e é cego, o mundo é cego. Então, essa perseguição que o mundo tem contra os crentes não é uma simples perseguição. Por exemplo, vamos dar um exemplo assim bem cotidiano, que passa sempre no jornal, na televisão. Olha, um policial que cumpre o seu dever em prender um criminoso, ele não faz por maldade. Ele faz para cumprir a lei. Simplesmente tem uma lei e o policial sabe que aquele está cometendo um crime, aquele indivíduo, aí ele vai e prende o criminoso. Mas vamos dizer que se esse policial captura esse criminoso e o espanca, o chuta, fura seus olhos, trata ele com desdém, fala um monte de coisas para ele horríveis, coisas que podem magoar e ferir, ele faz isso com um intento maligno. Ou seja, não foi suficiente para ele ver o criminoso pagar pelo seu crime de acordo com a lei. Ele quis mais, ele quis ver sofrimento, ele teve prazer, ele teve prazer em fazer aquela pessoa sofrer além do que ela precisava sofrer. Ela tinha prazer em arrancar a dignidade daquele ser, destruir a sua alma e as suas esperanças. Então é essa perseguição que o mundo tem com os crentes, é essa perseguição. Com um intento maligno mesmo. No original do grego, essa palavra quer dizer diokos. Mas há uma palavra no livro de Mateus 5,12 que diz assim: exultai e alegrai-vos, pois grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, essa perseguição ela é maligna, a sua intenção ela é fortemente maligna. Não é simplesmente o cumprimento da justiça. O que Jesus nos ensina lá em Mateus, no outro texto base que nós lemos, que nós somos luz. O que quer dizer a luz? A luz é conhecimento e justiça. Em Lucas 11:34 fala assim, que a luz do corpo é o olho, no sentido moral. Justiça, luz ou pecado, trevas. Olha só, qual é a característica da luz? A luz brilha, mas ela não atrai glória para si mesma. Ela ilumina o ambiente e as vidas que estão na escuridão. Quando você entra num quarto escuro, você não sabe o que tem ali. Mas quando você acende a luz, você não olha para a luz que você acendeu. A luz, ela ilumina tudo. Aí você vê tudo o que tem naquele lugar. Cada detalhe, objetos, pessoas, tudo. Você vê o que tem ali. Essa é a característica principal da luz. É iluminar. É trazer luz para aqueles que estão na escuridão, é iluminar o ambiente, não é trazer glória para si mesma. Olha só, olha que história interessante. Para os judeus, um olho mau significa um homem mau. Que nem a gente leu aqui em Lucas 11:34, né? Que fala que a luz do corpo é o olho. E os judeus levam isso muito a sério. Olha, um olho mau significa um homem mau, cobiçador, invejoso, capaz de jogar uma maldição sobre alguém, lhe causando grande dano. É esse tipo de olho mau, tenebroso, que persegue os justos. E isso é muito sério, nós temos que estar preparados espiritualmente. E foi isso que Jesus nos ensinou. Ele trouxe essa palavra de João 14, João 15, João 16, para que nós possamos estar preparados. Porque eu estou baseando a nossa palavra em João 15, certo? Que são as instruções que Jesus deixou para que a gente entendesse por que sofremos as perseguições e o preço que nós temos que pagar. Mas se você ler o capítulo 14 de João, Jesus vai falar das promessas. No capítulo 15, que é o que nós estamos nos baseando, ele fala das instruções para viver essas promessas e o preço que a gente vai pagar. E no capítulo 16, ele nos ensina a estar preparado, sabendo o que vai acontecer. Ele nos prepara, ele deixa o nosso espírito alerta.
para o que vai acontecer. Então, isso é muito sério. Então, nós precisamos tomar cuidado e estar preparados, estarmos preparados espiritualmente. Olha só, nas perseguições contra os cristãos ao longo dos séculos, a iniciativa não costumava partir do Estado. Por exemplo, quando a gente lembra lá da história, né, lá do passado, da perseguição que havia com os crentes na Bíblia, nas histórias da Bíblia, quem perseguia era o Estado, né, a política, os reis, mas essa perseguição, essa iniciativa não partia deles. Eles eram incitados a fazer isso, olha só. E não partia do Estado nem das autoridades políticas, mas partia do próprio povo. O que é o próprio povo? É aquele que convive com você. É aquele que está do seu lado, é aquele que convive com você no seu trabalho, na sua igreja. As perseguições partiam dessas pessoas. O povo, o que acontecia, na verdade? O povo pressionava as autoridades, pois para eles, os crentes em Cristo alteravam os seus valores. O que era isso? Aquilo com que eles estavam acostumados. Os crentes começaram a conhecer a verdade de Jesus e começou a mudar o costume, a mudar o pensamento, a mudar toda uma sociedade, a mudar a ordem social. Eles começaram a trazer a luz diante do engano causado pelos falsos agentes. E isso incomodou aquele povo, e aquele povo ia até as autoridades para prejudicar os crentes. Vamos dar um exemplo dos dias de hoje. Por exemplo, o seu chefe gosta do seu trabalho. Seu chefe, né, no nosso exemplo aqui, é o líder político ou o Estado, certo? Aí o seu colega, que é o do povo, que incita as autoridades a te prejudicar, se incomoda com a sua atitude. Por quê? Porque você está crescendo no trabalho, você está fazendo um bom trabalho, você está trazendo uma nova visão, está ampliando os rendimentos da empresa. Você é uma pessoa boa, você conversa com todo mundo. Então, o que vai acontecer? Ele vai lá e fala mal de você para o seu chefe. E o seu chefe, se ele é uma pessoa que não tem experiência e não é maduro o suficiente para fazer uma acariação, ou seja, colocar você diante dessa pessoa, tirar tudo a limpo, não julgar só por essas palavras, porque é errado você julgar só por um lado. Você tem que sempre saber os dois lados. Então, o que aconteceu com esse chefe? Se ele não tem essa sabedoria para agir assim, o que acontece? Ele é pressionado. Aí, ele vai e elimina você do quadro de funcionário. Não é verdade? Isso é triste, mas isso acontece o tempo todo. Mas isso não acontece só no ambiente secular, como eu estou falando, no trabalho, ou na escola, ou na faculdade. Isso acontece na igreja também. Infelizmente, acontece hoje, agora, neste momento. Acontece aí na sua igreja. Olha só, isso também aconteceu com Daniel, quando ele foi jogado na cova dos leões. Por que ele foi jogado na cova dos leões? Daniel era um menino excelente. Então, foi por causa da pressão dos invejosos. Aí os invejosos começaram a pressionar o rei interino, aquele rei que estava ali naquele momento. E aquele rei gostava de Daniel. Mas o que ele fez? Mesmo gostando de Daniel, ele cedeu aos acusadores. Porque armaram uma cilada. Depois vocês podem ler lá em Daniel, no capítulo 6, que o rei não teve como se desfazer daquilo e acabou tendo que condenar Daniel. Aí nessa hora, não tem o que fazer. Nessa hora, só Deus pode intervir. E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Mas lê lá essa história em Daniel 6 que você vai gostar muito. Olha só, Jesus nos ensinou que seríamos perseguidos, certo? Ele nos deu as promessas em João 14, nos disse o preço da cruz que cada um de nós levaria em João 15 e nos ensinou a estar preparados para tudo em João 16. Por que Jesus nos disse tudo isso? Para nos preparar para o que poderia acontecer. E para que nós não ficássemos escandalizados, porque iam acontecer tantas coisas, tanto levante, tantas coisas contra os justos, contra os fiéis, que nós precisaríamos estar preparados para que a gente não tropeçasse, para que a gente não entrasse nesse questionamento que eu estou te falando. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Olha, Jesus falou que o mundo odiou a ele e ia nos odiar também, porque o servo não é maior do que o seu senhor, não foi? Nós lemos lá em João 15. Então,
Se o mundo te ama, algo está errado com o seu testemunho. Então nós precisamos tomar cuidado. Quando você vai fazer uma prova, vou dar um exemplo, e não estuda, é horrível, né? Já aconteceu comigo, eu já fui fazer prova sem estudar, fiquei desesperada, eu não gosto de colar. Então eu falei, Senhor, vai na raça mesmo, me ajuda e vamos que vamos. Mas como que Deus vai te ajudar se você não estudou? Você vai ter que fazer o que dá para fazer e arcar com a consequência dos seus atos. Mas quando você estuda, você sabe o que vai cair. Você não sabe tudo, mas você sabe mais ou menos, você está preparado. Você vai mais tranquilo para aquela batalha, para aquela prova. Então você chega lá, você tem aquela prova com aquele monte de questão e as coisas vão surgindo na sua mente, você vai lembrando. Aí você passa naquela prova, né? Ela pareceu tão fácil, não parecia que era difícil, mas na verdade aquela prova era muito difícil. Mas sabe o que aconteceu? Você se preparou. Você estava preparado para fazer a prova, você estudou, você leu, você pegou as dicas do professor, você fez as suas anotações. E o que Deus quer de nós é exatamente isso. Ele quer que nós estejamos preparados para suportar todas essas dores, essas calúnias, essas desventuras, esses desprezos, as desfeitas, as perseguições, as humilhações, as falsidades. Tendo a certeza de que Ele está conosco. Jesus está com você, Jesus mora em você. Dependa só dEle, confia nele, porque Ele se importa com você. Peça para Ele te ensinar a esperar na justiça dEle. Ele vai vingar você. Sabe quem Ele é? Olha só, Ele é o Curios Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Este é o seu nome. Ele vai honrar você. Aleluia, glória a Deus. Seja livre dessas amarras, seja livre hoje. Não se importe com o que pensam ou o que falam de você. Seja livre, seja liberto. Você é livre para adorar. Você é livre, você é vencedor em Cristo Jesus. Porque também, se você continuar lendo lá João 15, você vai ver que ele fala que ele venceu o mundo e que nós vamos vencer também. Pense no que ele pensa de você. A Bíblia fala que o Senhor pensa de nós. A Bíblia fala o que o Curios Sabaoth pensa de nós. O Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Então, não se preocupe com o que os outros pensam de você. Sabe por quê? Porque olha o que o Senhor pensa de você. Eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É maravilhosa essa palavra, está em Jeremias 29:11. Então você precisa crer. Nós precisamos crer na justiça do nosso Deus. Está escrito em Lucas 8:17. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Então, creia nesta palavra, tenha esperança, tenha paciência. Deixe os fariseus para lá, viva a sua vida em Deus, confie em Deus, saiba que Ele é a sua justiça, Ele vai te vingar na hora certa, vai te honrar na hora certa. Lembre-se de uma coisa muito séria, os fariseus eles mataram Jesus. Mas Ele ressuscitou e Ele mora em você. Aleluia. E tem mais, o cetro da justiça está na sua mão direita, está na sua destra. Aleluia. Isso está escrito lá nos Salmos. O Senhor é o Deus da nossa justiça. Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso refúgio. Então confia no Senhor. Se os fariseus mataram Jesus, confia em Deus. Porque Jesus ressuscitou. O que os fariseus podem fazer contra você? Vão te matar? E se eles te matarem? Quem é o dono da vida e da morte? Quem é o dono da vida é o Senhor. Não tem problema, deixa tudo nas mãos de Deus. Saiba que na hora o Senhor vai te dar o livramento. Ele não livrou Daniel da cova dos leões? Não era o ponto que eu queria chegar? Não tinha ninguém a favor de Daniel, ninguém. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém. Mas ele tinha Deus, ele tinha tudo. Então, Deus se preocupa com você. Por mais simples que seja o seu problema, acredite, Ele é importante para Deus, Ele é importante para Jesus. Jesus, Ele é o nosso intercessor, é o nosso advogado. Quando você for buscar a Deus para que Ele resolva os seus problemas, peça em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. E Ele quer resolver o seu problema hoje. Eu digo isso por quê?
Porque às vezes nós comparamos problemas. Por exemplo, eu tô triste, vou dar um exemplo bem simples. Eu tô triste porque meu filho me respondeu. Aí aquilo fica me corroendo o dia todo. Poxa, meu filho me respondeu, não veio pedir desculpa. E eu acabo comparando, isso não é nada. Porque tem pessoas que estão morrendo de câncer, tem pessoas que estão sofrendo porque são espancadas pelos seus maridos. Isso que eu tô passando não é nada. Não pense assim, não faça isso. Não trate essa tristeza como se ela não fosse nada. Vai buscar a Deus, vai confessar, vai buscar ao Senhor. Não compare o seu problema com o de outra pessoa. Confesse e o Senhor vai te curar. Porque por mais simples que o seu problema seja, ele é importante para Deus. E a sua dor não é a dor do seu irmão. O seu irmão, o seu próximo, ele sente a dor dele, você sente a sua. Não tem como você sentir a dor que ele sente. Mas você sabe como que é a sua dor. E essa dor Deus sente, porque Jesus, ele sente, ele veio aqui, ele passou por muitas coisas e ele vai saber nos ajudar porque ele sente a nossa própria dor. Então, não trate como nada o seu sofrimento. Confesse ao Senhor e ele te curará. Para Deus te usar, você precisa estar bem. Você precisa ter a plenitude de Deus. Plenos, para nós sermos plenos e viver a plenitude do Senhor a cada dia, sem se preocupar com amanhã, com o futuro, colocar tudo nas mãos de Deus, nós precisamos estar bem conosco, com a nossa vida, conosco mesmo. Nós precisamos nos amar e amar o nosso próximo e compreender que todo esse sofrimento que nós passamos é por amor a Deus, é por amor a Jesus Cristo, é por amor à sua palavra, é por uma causa maior. É por uma causa maior. Não vamos ter uma visão aqui fechada no cabresto, mas vamos ter uma visão aberta, uma visão e ver a causa do Senhor e falar como Paulo, vai adiante, olha lá para o objetivo, vai lá até o fim, vai para o horizonte. Não olhe a circunstância, olhe para a causa que é maior, para aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele tem um plano para você. A plenitude de Deus vai habitar em você se você começar a agir desta forma. E você vai dar muito fruto. Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, esse dá muito fruto. Então fique bem, seja luz. Sabe por quê? Porque na mesma medida que nós somos odiados, nós irradiamos a luz de Jesus para aqueles que realmente necessitam. Uma coisa que eu quero deixar para você aqui nesta palavra, pare de dar pérolas aos porcos. Se as pessoas estão te desprezando, te maltratando, desfazendo de você, a Bíblia diz, não jogueis pérolas aos porcos. A Bíblia, a palavra é para aqueles que precisam. Jesus veio para quem estava doente, para quem estava enfermo, não é para quem está cheio de si. Para quem está cheio de si não precisa de Jesus, ele só precisa dele mesmo. Então, entregue a pérola que Jesus te deu, os tesouros que Jesus te deu, para suprir as necessidades daqueles que estão clamando, que estão sofrendo, que precisam realmente da unção e do poder de Deus que está sobre a sua vida. Pare de sofrer por quem não merece. Pare de sofrer, pare de se entregar a uma vida de tristeza, a uma vida de prisão. Seja liberto desse cárcere hoje. Seja cheio do Espírito Santo. Dependa de Deus, só de Deus. E lembre-se, Jesus pagou um alto preço para te unir ao Pai. Não deixe a sua vida passar sem viver esse amor. Confie em Deus, confie, se entregue e dependa dele somente. Deus te abençoe e até a próxima.